Olá pessoal, meu nome é Sandra, sou enfermeira, vou ministrar a matéria de saúde mental para vocês. Sou especialista em enfermagem de saúde mental e mestre em enfermagem pela UFSC. Trabalho num hospital psiquiátrico. Então, a introdução à saúde mental a gente vai começar falando um pouquinho do cronograma, de como funciona, como vão ser as nossas aulas. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a introdução à saúde mental e falar um pouco da história da loucura, como aconteceu toda essa trajetória da loucura até chegar ao termo saúde mental. No segundo encontro, nós vamos falar sobre a reforma psiquiátrica, o RAPS e o CAPS. RAPS é Rede de Atenção em Saúde Mental e o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente vai falar de como funciona todo o atendimento dentro da saúde mental nos dias atuais. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre o processo saúde e doença mental. Como que acontece? São todas as fases que a pessoa passa até desenvolver um processo de transtorno mental. Nesse mesmo encontro, a gente vai falar sobre as estruturas psíquicas, como funciona a parte da psique humana, quais são as três estruturas, que é o id, o ego e o superego. Então, essas três estruturas regem a nossa vida. No quarto encontro, a gente já passa para as patologias de saúde mental. Então, a primeira patologia vai ser a esquizofrenia. Então, a gente vai falar de todos os transtornos esquizofrênicos e destas psicoses. Tá? No quinto encontro, nós vamos falar sobre transtornos afetivos. Então, aí vai estar o transtorno bipolar, o transtorno depressivo maior e todos os tipos de transtornos do afeto. Tá? No sexto encontro, nós vamos falar sobre transtornos de ansiedade. E aí vem a anatomia da ansiedade, os tipos de ansiedade, né, o ataque de pânico, como cuidar da pessoa nesses momentos em que está tendo um ataque de pânico. A gente também vai falar sobre estresse pós-traumático, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, a fobia social. Então, são vários transtornos de ansiedade que a gente vai discutir no sexto encontro. No sétimo encontro, a gente vai falar sobre transtornos pelo uso de substância. Então, aquelas drogas de abuso, que a gente vai falar sobre o que é droga lícita, o que é droga ilícita e como essas drogas agem dentro do nosso organismo. Então, vamos falar das principais, né? Então, o álcool, o cigarro, a nicotina, a cannabis sativa, que é a maconha, o crack e a cocaína, as drogas sintéticas que estão muito em alta hoje, então a gente vai falar sobre isso. Tá? No oitavo encontro, a gente vai passar para os transtornos mentais na infância. Então, aí eu trago para vocês a deficiência intelectual, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o autismo. No nono encontro, nós vamos falar sobre os transtornos alimentares, então eu vou falar sobre a anorexia, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar periódica. Nesse mesmo encontro, na outra metade da aula, eu vou falar sobre os transtornos mentais na terceira idade e, para isso, eu trago o mal de Alzheimer. No décimo encontro, nós vamos falar sobre os transtornos de personalidade. Primeiro eu vou começar explicando sobre todos os processos até se desenvolver o transtorno, né? Então eu vou falar de vários transtornos de personalidade e como as pessoas se comportam no ambiente, na vida. Então, uma das principais
personalidades que vai chamar atenção é a personalidade antissocial ou psicopata. Então a gente vai falar sobre todas essas personalidades patológicas neste 10º encontro. No 11º encontro eu vou ensinar vocês a fazer a avaliação do estado mental através das funções psíquicas. Então a atenção, a senso-percepção. Eu vou primeiro explicar para vocês como é todas essas funções psíquicas e no segundo momento eu vou ensinar vocês a fazer uma anotação de enfermagem, como vocês vão escrever no prontuário do paciente o que vocês estão vendo deste paciente. Então, se ele está num pensamento desorganizado, vocês têm que explicar e descrever como é esse pensamento. Então, vai ser esse momento. E no 11º encontro, a gente vai falar sobre o cuidado da nossa saúde mental, da sua saúde mental. Porque a gente, como profissional da área da saúde, a gente precisa aprender a cuidar da nossa saúde mental para conseguir desenvolver um bom trabalho, para ter plenitude na nossa vida. Então, esses vão ser os encontros que nós teremos daqui para frente. Agora eu começo falando da introdução à saúde mental. Então, o primeiro tópico que a gente tem que falar é o que é ter saúde. Para você, o que é ter saúde? Como é ter saúde? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela trouxe uma definição assim muito clara, mas também muito abrangente do que é ter saúde. Então, ela diz que é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Então, o meu corpo está funcionando bem, minhas células estarem funcionando bem, os meus órgãos funcionando bem, meus sistemas funcionando bem, então tudo funcionando bem no meu corpo. Na parte mental é como eu estou pensando, como eu estou reagindo, como está funcionando a minha mente. Será que eu estou tendo bons pensamentos ou será que eu estou tendo pensamentos obsessivos, pensamentos de ruína? Então a parte mental no conceito de saúde mental é você estar pensando e se comportando de uma forma adequada. E na parte social é como eu me relaciono com o outro, como que eu me relaciono na sociedade, como que está o meu comportamento na sociedade. Será que está tudo bem? Será que eu estou com tanto medo que eu nem quero sair? Ou será que, de repente, a condição de sociedade me afronta? Então, a parte social é o meu jeito de conviver, tanto na minha família como no meu ambiente, no meu bairro, na minha cidade. Então, tudo isso é ter saúde, é muito amplo. Para se ter saúde, você pensa em vários detalhes. Então, se a gente for pensar em tudo isso, quem tem saúde nos dias de hoje? É uma questão assim bastante importante você entender o que é saúde. Provavelmente em outras disciplinas do curso vocês já vão ouvir falar mais sobre o que é ter saúde. E esse é o termo, esse é o conceito que eu trago, um conceito simplificado. De repente, em alguns outros momentos, vocês vão ver o conceito de saúde ampliado, que aí vem os determinantes sociais e muito mais. Mas assim, por enquanto, vamos ficando com este conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, nesta perspectiva de ter saúde, pessoas em condição de bem-estar emocional, físico e social conseguem cumprir efetivamente e com responsabilidade sua rotina diária, tendo como produto satisfação com suas relações interpessoais e consigo mesma. Como é que eu estou me sentindo no meu ambiente, nas coisas que eu estou fazendo, eu estou satisfeita ou não estou?
Sendo concebida como um estado de bem-estar, identifica que o indivíduo deve desenvolver habilidades próprias no gerenciamento de sua vida, realizando seus afazeres de forma produtiva e sendo capaz de desenvolver elementos em prol de sua vida em comunidade. Então, Vidbeck, que é uma enfermeira, traz esse conceito do que é ter saúde. E o que influencia a nossa saúde mental? Então, se for agora, a gente vai falar sobre saúde mental. Então, é tão amplo essa condição que a gente tem que pensar nesses fatores que vão influenciar a minha saúde mental. Então, são fatores individuais, interpessoais e socioculturais. Então, o que é o fator individual? Diz respeito à constituição biológica, como está a minha mente. Será que os meus neurônios estão funcionando bem? Será que a fenda sináptica está fazendo toda a condição química do meu cérebro? Ou está faltando um neurotransmissor? De repente estou meio triste, está faltando serotonina. Então, o que eu preciso fazer? Repor essa substância, né? Usar um medicamento. A parte anatômica, como está a anatomia do meu ser, né? A independência, como é o meu gerenciamento da vida? Eu consigo ser independente? A autoestima, como eu me olho? Será que eu gosto de mim? Tá tudo bem olhando para o espelho? Capacidade de crescimento é quando você faz e programa metas para o seu desenvolvimento. A vitalidade, então seria a força que você tem para desenvolver o que você quer. E a habilidade de ver sentido na vida. Eu estou vendo, eu estou tendo esperança, eu estou tendo... Está tendo sentido a minha vida ou a minha vida é um tanto faz? Tá? Resiliência. Então, o que é resiliência? Quando acontece uma situação de dano, uma situação de conflito, uma situação de perda, eu trago forças e eu me reconstruo. Isso é resiliência e é um termo que a gente vai falar muito aqui nas nossas aulas de saúde mental. Firmeza emocional. Como é a minha firmeza emocional? Quando eu falo uma coisa, realmente é isso? Ou eu já fico mais insegura e não sigo, né? Senso de pertencimento. Eu tô me sentindo pertencendo ao lugar? Eu me sinto uma aluna de saúde mental? Como é isso? Orientação para a realidade. Esse é um termo também bastante importante dentro da saúde mental, porque você tem que entender que existem algumas pessoas que vivem fora da realidade, vivem fantasiando ou então em uma linha paralela da realidade. Tudo isso é condição para influenciar a minha saúde mental. Agora, no segundo tópico, que são as questões interpessoais, ele diz da comunicação eficaz. Então, será que eu estou conseguindo falar de uma forma que o outro está escutando, está entendendo, ou fica tudo vago, né? Capacidade de ajudar os outros, isso também é uma condição que influencia na minha saúde mental, na condição interpessoal. Eu consigo me doar? Eu consigo ajudar o próximo? Intimidade, como é o meu relacionamento lá no íntimo, lá na minha casa, com meus filhos, com meu marido, com meu namorado, com a minha família. Como funciona isso? Tá? E o equilíbrio entre a separação e a união. Eu saber até onde vai o meu limite e como funciona esse relacionamento interpessoal. Agora a gente vai falar dos socioculturais, que é o terceiro tópico para as condições que influenciam a saúde mental.
ela diz do senso de comunidade. Também diz do acesso a recursos adequados, da intolerância à violência, apoio à diversidade entre as pessoas e o domínio do ambiente, e uma visão positiva e realista do próprio mundo. Essas condições aí socioculturais, ele já vem de um termo de saúde ampliado, quando eu falo dos meus recursos adequados, da diversidade. Então, ela tem essa condição sociocultural bem forte nos dias de hoje para influência na nossa saúde mental. Agora eu vou falar sobre um coadjuvante muito importante no cuidado no transtorno mental, que é a família. Porque a gente sempre tem que falar, tratar da pessoa usando também a família como suporte. Uma pessoa que não tenha uma família estruturada, quando entra num processo onde tem alguma crise na condição mental, ela vai estar prejudicada. Então, por quê? Porque a família, ela é a nossa base, né? Então, a família, ela nos sustenta nos momentos de crise. Então, a condição de saúde mental não influencia apenas a pessoa com transtorno mental, mas também a sua família, pois esta desempenha um papel central na vida das pessoas. É no seio familiar que o indivíduo cresce, é cuidado, nutrido, adquire concepção de si mesmo, desenvolve as suas crenças e valores a respeito do mundo e onde é preparado para enfrentar a vida. A família é um grupo social que irá ter grande responsabilidade sobre a constituição dos indivíduos. Compreende-se que da mesma forma que afeta e influencia a pessoa, ela também é influenciada e afetada por ela. Então, assim, se a gente for pensar na família, a família é o nosso alicerce para o cuidado. Então, nós profissionais da enfermagem, a gente vai cuidar no momento da crise, mas as 24 horas do cuidado vai ter que ter esse suporte da família para se ter sucesso no tratamento. Tá, agora eu vou falar do que é o termo transtorno mental. Então vamos pensar uma pessoa que está vindo para um compromisso e dá tudo errado. De repente ela esquece a chave, não consegue, o elevador parou, ficou trancada, não conseguiu chegar no seu compromisso no horário. Quando a gente fala disso, a gente não fala, eu tive um transtorno para chegar aqui, não é? Então, isso é o nome que a gente diz quando está com um transtorno mental. Então, quer dizer, está tudo bagunçado na minha mente. Não está fluindo do jeito que precisava. Então, não está fluindo, eu tô pensando errado, eu tô me comportando errado, eu tô tendo alterações lá nas sinapses, né, que são a troca de substância entre um neurônio e outro. Então, está acontecendo alguma coisa aí na minha psique para que eu possa ter um transtorno mental. Então, o termo transtorno mental é utilizado para indicar a existência de um conjunto de sintomas clinicamente identificáveis ou de comportamento associado, aos quais podem gerar sofrimento e interferência nas relações pessoais. Então, uma coisa que a gente tem que entender bastante é que o termo transtorno mental, ele causa sofrimento, ele causa dor, e às vezes esta dor não é percebida
como em outras patologias, né? Então, se eu estou com uma ferida, então eu vejo aquele corte, eu vejo a secreção, eu vejo tudo isso e eu entendo, compreendo que aquela pessoa está com dor. Mas e na condição mental? Quando eu vejo a pessoa quietinha lá, eu não consigo entender muito bem o que está acontecendo. De repente já vem os nossos estigmas, as condições que as pessoas têm muito de olhar para a pessoa com transtorno mental, não entender muito bem o que ela está sentindo e já colocar um rótulo. Ah, esse é preguiçoso, esse é desanimado, e vem aí um monte de termos que aos poucos eu vou ensinando para vocês que não é o adequado, né? E a gente tem que aprender a tirar esse estigma da doença mental e entender que a doença mental é fisiológica também. Então precisamos cuidar desta pessoa pensando nela no todo, tá? E outra coisa, ela causa interferência nas relações pessoais. Por quê? Porque esta interferência vai ser o jeito com que a pessoa está convivendo com o próximo. Lembra lá nas condições que interferem na condição de ter saúde mental, quando eu me relaciono mal? Então, o transtorno mental, ele causa muita interferência nas relações pessoais. Existem 2 tipos de transtornos mentais que a gente vai falar nas nossas aulas. O primeiro vai ser os transtornos mentais comuns. Quais são estes? São aqueles transtornos mentais em que a pessoa não sai da realidade. A pessoa simplesmente vai ter um processo de neurose. A neurose é uma alteração quantitativa dos fenômenos psíquicos. Então, vai ter uma quantidade a mais de fenômeno psíquico e isso gera a neurose. Então, quer dizer, eu tô tendo ansiedade. A ansiedade é uma coisa que é normal do ser humano. Se não existisse ansiedade, a gente não estava aqui. Mas quando a ansiedade é patológica, eu tenho uma ansiedade a mais. Tá? Então, isso são transtornos mentais comuns. Se eu estou tendo insônia, então toda noite eu não consigo dormir e isso está me gerando um transtorno do sono. Eu vou ter fadiga, eu estou cansada, então eu estou muito cansada, não tenho força para nada. Então é a mais, né? Uma irritabilidade a mais. Então, se a gente for pensar nos transtornos mentais comuns, ele vai ter tudo o que uma pessoa normal tem, mas em excesso, tá? Mas ele não sai da realidade. Então, o esquecimento, a dificuldade de concentração, as queixas somáticas, às vezes essas queixas somáticas são uma dor que tem uma origem emocional. Então, eu estou tendo uma dor no braço, mas essa dor no braço, ela vem lá do meu inconsciente de uma condição de relacionamento que não ficou boa, que não está bem, eu não estou conseguindo digerir. Então, existem muitas doenças psicossomáticas quando a gente fala dos transtornos mentais comuns. Mas também existem os transtornos mentais onde a pessoa sai fora da realidade. E aí a gente chama de psicose. Então, o que é psicose? A pessoa apresenta sinais e sintomas como alucinações, delírios, desorganização do discurso, comportamento psicomotor anormal e sintomas negativos. Então, o que é tudo isso? Alucinação. Alucinações são alterações na sensopercepção. Então, vamos pensar nos 5 sentidos. A audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. Então, esses 5 sentidos vão estar alterados numa pessoa que está num processo de psicose.
Ou seja, ela tem uma alucinação auditiva. Ela está ouvindo uma coisa que só a cabeça dela tá produzindo. Então, é um som que só vem no ouvido dela. E essa voz é uma alucinação. Tá? Ou então, de repente, ela está vendo um monstro. Ela olha e diz, ó, tô vendo um monstro. E ela fica com medo, ela demonstra todo esse medo. Isso são alucinações visuais. Tá? Então, uma pessoa que tenha psicose, ela vai ter alucinações. Existem também as alucinações sinestésicas e senestésicas, que são as alterações no ambiente. Então, de repente, a pessoa sente que as paredes estão se fechando. Então, isso são alucinações senestésicas. As sinestésicas, a pessoa acha que, de repente, o corpo dela tá funcionando de forma errada. Eu vejo muito paciente que fala que tem ratos comendo meu cérebro. Ele sente isso. Isso é uma alucinação, tá? Delírio. O que é delírio? Delírio é quando uma pessoa acredita em alguma coisa que não é real. Então, existem muitas pessoas com delírios de grandeza. Então, elas acham que elas têm muito dinheiro, muito poder. Então, isso é delírio. Tá? E existem vários tipos de delírio. Um outro delírio que é muito comum são os delírios persecutórios. A pessoa acha que existe alguém tentando prejudicá-lo, tentando matá-lo, seguindo. E a pessoa sofre muito com isso, porque quando a pessoa está na psicose, ela vai achar que está tudo errado, ela vai acreditar naquela situação. Então, o que a gente tem que fazer? Uma pessoa com psicose, a gente precisa medicar e entender que esses comportamentos não são comportamentos que ela consegue dominar. Não, ela está numa linha paralela. Ela vive uma linha paralela, num modo paralelo. E tudo o que ela está vivendo, os outros não conseguem ver, não conseguem sentir. Então, nosso papel como profissional de saúde mental é entender, ter empatia e conhecer esses comportamentos para conseguir ajudar a pessoa, tá? Então, é um estado em que a pessoa sai fora da realidade, onde o comportamento desorganizado é predominante. Numa aula a gente vai falar sobre o id, ego e superego, e aí eu falo sobre essas estruturas e como é o comportamento da pessoa. Agora eu vou falar sobre como que acontece cuidado na saúde mental. Então, a nossa ciência, a ciência da enfermagem, é a ciência do cuidado terapêutico. Não é? Então, a gente tem que cuidar. E como que a gente cuida na saúde mental? Então, o objetivo é cuidar com finalidade de promoção à saúde, prevenção da doença e reabilitação, tendo uma visão holística do cliente. Então, o meu objetivo é promover saúde, né? Vou prevenir doenças e, se ele está no processo de grande crise do transtorno mental, a gente vai reabilitar, tá? Sempre lembrando, eu vou ver essa pessoa como um todo, né? Com todas as partes dele e não só a mente. Às vezes acontece muito das pessoas esquecerem que aquela pessoa com transtorno mental, ela tem um corpo físico. Ela tem um pulmão, ela tem um coração, ela tem um rim. E às vezes esquece tudo isso e só trata da mente. E não é assim. A pessoa é o todo. E a gente precisa ver ele como todo. Tá? Então, o papel da enfermagem de saúde mental toca a especificidade do ser humano em toda a sua complexidade.
Para cuidar, devemos buscar a essência da pessoa que jamais adoece, compreender o sentido do seu sintoma, escutar sua dor sem repressão e resgatar o que lhe resta de sadio. Então lembrem-se disso, a gente não vai reprimir, a gente vai entender. Compreendendo a dor, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. Se eu entendo como funciona uma alucinação, eu vou pensar, poxa, ele está sofrendo muito. Tá? É só assim que a enfermagem de saúde mental cria esse elo, tá? Então, durante a internação psiquiátrica, esse contato normalmente é constante, exigindo do profissional o desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas, psicomotoras e principalmente afetivas, para prestar um cuidado científico e humanizado. Nossa ciência é a ciência do cuidado terapêutico. Isso é científico, o modo com que a gente cuida, mas a gente tem que ter um cuidado humanizado. Para Oliveira e Fortunato, 2003, o tratamento centrado no modelo humanista visa oferecer vivências enriquecedoras que promovam maior capacidade para o indivíduo enfrentar os desafios da vida. Assim, a empatia é o elemento fundamental na relação terapeuta-paciente, pois ambos são afetados e se transformam, sendo, portanto, necessário que se construa um ambiente terapêutico no cotidiano de cuidado. Então, a empatia é o termo que eu vou estimular muito vocês a desenvolver. Vocês estão iniciando um curso de enfermagem, então a gente traz esse nome, esse olhar de eu me coloco no lugar do outro, assim eu consigo cuidar de forma adequada. Kaplan e Sadok, eles conceituam a empatia como a função de escutar e compreender o paciente. Essa compreensão é usada para estabelecer um reporte e para desenvolver um plano de tratamento fundamentado em juízo clínico e nas necessidades individuais da pessoa com transtorno mental. Então, eu vou cuidar do meu paciente lembrando que ele é um ser humano único e ele precisa do cuidado individualizado. Não é tudo igual, tá? Não existe receita de bolo dentro da saúde mental. A gente vai olhar para cada pessoa de um jeito único e exclusivo, porque ele tem a sua história, as suas memórias. A gente pode ver uma família aí com com 5 crianças sofrendo alguns traumas. Na fase adulta, você pergunta para cada uma das crianças como foi, e na fase adulta, cada um tem a sua memória. Então, assim, no transtorno mental, a gente vai sempre lembrar que cada ser humano é único, tá? O ambiente terapêutico é o local onde interagem componentes físicos, interpessoais, terapêuticos e reabilitadores, conscientemente planejados, criativamente construídos e solidariamente repartidos, que apoiem e potencializem o tratamento psiquiátrico, que deve ter como meta a reabilitação biopsicossocial. Então, tudo isso é o jeito com que a gente vai cuidar dentro da saúde mental. Então, nessa disciplina, vamos aprender a cuidar de pessoas com transtornos mentais. Também vamos nos conhecer, assim podemos realizar um cuidado com qualidade. Então, bem-vindos à disciplina de saúde mental. Aqui estão as referências do conteúdo que eu usei e muito obrigada.